E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, né, sobre as propriedades da radiciação. Lembrando que nós estamos com uma série de aulas, né, trazendo as 6 propriedades da radiciação. Então a gente está na propriedade número 5. Se você ainda não assistiu às outras aulas, dá uma voltada lá para assistir a primeira propriedade, segunda, terceira, né, quarta, para poder você vir para cá e acompanhar o conteúdo que a gente está trabalhando nessa série de aulas. Então, antes da gente começar o vídeo, já te peço, né, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os dias de meio-dia nós temos aula, nós temos vídeo novo no canal. Beleza, pessoal? Então vamos à aula. Hoje nós temos a propriedade 5, que trata da seguinte situação: raiz enésima, certo? Da raiz m de A, eu posso escrever da seguinte forma: quando eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, sem ter nada entre elas, ou seja, nenhum valor, nenhuma outra operação que não seja aqui, né? A multiplicação, por exemplo, eu posso transformar isso aqui nessa seguinte situação. Ó. Eu vou multiplicar os índices dos radicais. Então, ó, raiz n da raiz m de A é a mesma coisa de eu escrever a raiz n vezes m. Ó, eu vou multiplicar os índices dos radicais e conservar o meu radicando. Beleza? Professor, complicou aí, eu não consegui entender. Vamos ver exemplos aqui com os números, que fica mais fácil para você compreender. Beleza? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 25. Beleza? Então vamos lá. Se eu tivesse aqui um radical que eu pudesse já botar a resposta dele, eu poderia proceder dessa forma. Vamos supor que eu tivesse aqui raiz quadrada de 25. Então eu poderia resolver a raiz quadrada de 25, que seria 5, por exemplo. Eu vou escrever aqui. Se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 25. Então isso aqui seria raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. E aqui seria a nossa resposta. Eu não tenho raiz cúbica de 25, né, nos números inteiros. E aí, o que é que eu faço? Vou usar a propriedade. Ó. Como eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 25, olha que não tem nada impedindo aqui, né, entre um radical e outro, não tem nada atrapalhando, eu posso usar a propriedade que diz o seguinte: ó, isso aqui é o mesmo que a raiz de 2 vezes 3, ó, o índice aqui é 2, né? Quando a raiz quadrada, eu tenho que lembrar que eu tenho o 2 aqui. E aqui a raiz cúbica é o 3. Então eu vou multiplicar e conservar o 25 aqui dentro. Então eu vou ficar com a raiz 2 vezes 3, 6. E escreve aqui o 25 ali dentro. Beleza? E aí eu não tenho, claro, a raiz sexta de 25. Mas eu ainda posso simplificar isso aqui. Então se eu posso, eu devo simplificar, né? O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe que eu posso escrever isso aqui dessa forma. Em vez de 25, eu posso escrever como sendo 5 ao quadrado. Beleza? Concorda comigo? Então, ó, o que é que eu faço aqui agora? O 25, 5 ao quadrado, que eu transformei, eu posso simplificar isso aqui. Ó. Posso dividir por 2 aqui e dividir por 2 lá fora também. Né? O expoente e o índice do radical, eu posso fazer essa simplificação. Então isso aqui, ó, vai dar igual 6 dividido por 2 dá 3. Repete aqui o 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Lembrando que o 1 a gente não precisa colocar. Então o resultado final aqui seria a raiz cúbica de 5. Beleza? Então, se tiver como simplificar, eu devo simplificar. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui. O exemplo B. Observe que eu tenho raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Aí você vê uma coisa dessa, você, poxa, toma aquele susto, né? Eita, eu tenho dificuldade de resolver uma raiz simples
Quanto mais agora 3 raízes, uma dentro da outra. O que é que eu faço agora, professor? Me socorre? Não precisa entrar em desespero, pessoal. Isso aqui é bem simples de resolver. Então, ó, como eu tenho 3, poderia ter 4, 5, uma infinidade de radicais. Se não tiver nada entre eles atrapalhando, eu posso usar a nossa propriedade, né? Então isso aqui vai ser igual, ó, certo? A raiz aqui, ó, de 64. Agora, qual vai ser o valor daqui? Eu vou multiplicar, né, pessoal? Vamos fazer direto aqui, ó. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então eu vou ficar com a raiz 18ª de 64. E aí? Chegou aqui, ó, eu vou fazer igual eu fiz na questão anterior. Eu vejo que é possível eu simplificar isso aqui. Como? Transformando, ó, o 64 em 2 elevado à sexta. Professor, como é que eu sei que 64 é 2 elevado à sexta? Só é você fatorar o 64, né, pessoal? A gente já viu, tem aula aí no canal mostrando como é que você faz isso. Então, ó, 64 por 2 dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Eu tenho aqui, ó, o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, o que é que eu faço agora? Eu posso simplificar isso aqui, ó. Dividir por 6 aqui dentro e dividir por 6 lá fora. Tranquilo? Então vou ficar com a raiz, ó, 18 dividido por 6 dá 3. Então veja como facilitou bastante. E aqui eu tenho 2. 6 dividido por 6 dá 1. Não precisa colocar. Então o resultado aqui é raiz cúbica de 2. Beleza, pessoal? Então veja, daquilo que você se assustou no começo, veja que resultado tão simples a gente obteve na questão. Tranquilo? Vamos aqui para esse exemplo C, que ele tem uma particularidade para a gente observar aqui. Então veja que no exemplo C eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Então observe que, professor, é só eu multiplicar aqui, não é? Não. Agora observe que nós temos o 2 que está atrapalhando os dois radicais. Esse 2 aqui no meio, ó, ele está atrapalhando. Então eu tenho que arrumar um jeito de tirar ele desse meio, para que os radicais fiquem juntos. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar esse 2 e vou colocar ele para dentro do radical. Então vamos ficar com raiz quadrada da raiz quadrada de quanto aqui, ó? De 12. Professor, não entendi nada. Como foi que aquilo ali se transformou nesse 12? Observe o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui do lado para vocês verificarem. Ó. Se eu tenho 3 raiz de 3, para esse 2 estar aqui fora, significa que ele em algum momento estava dentro do radical, só que elevado ao quadrado. Concorda comigo? Aqui eu teria raiz de 3 vezes, ó, se esse 2 entrar aqui de novo, ele vem para cá, 2 ao quadrado. Concorda? Como é que isso aqui transforma nisso? Ó? A gente já viu, né? Se eu tenho raiz quadrada e eu tenho um número aqui elevado ao quadrado, eu posso, ó, cortar, né? Esse 2 sai do radical e o 3 que tem expoente 1, 1 não dá para cortar com 2, o 3 permanece dentro do radical. Então, ó, se eu tenho 2 raiz de 3, né? É porque isso aqui, anteriormente, ele tinha essa situação. E essa situação aqui dá quanto? 3, 2 elevado ao quadrado, ó, dá 4. E aqui nós temos que 3 vezes 4 é 12. Então, por isso que eu coloquei aqui raiz de 12. Então, resumindo, todas as vezes, pessoal, que eu tenho um valor fora do radical, se eu precisar voltar ele para dentro do radical, basta eu pegar o valor que está aqui fora, no caso 2, e elevar ao índice do radical, para poder ele entrar. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3
raiz cúbica de 2. Como é que eu faço para esse 3 voltar aqui para dentro? Então, eu vou pegar o 3 elevado à terceira vezes o 2 que já está lá dentro. Então, aqui eu vou ter, ó, 3 elevado à terceira dá 27 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 27 vezes 2, 54. Beleza, pessoal? E aí, ó, esse 54 é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso aqui. Então, resumindo, todas as vezes que eu tiver um valor do lado de fora do radical e precisar colocá-lo de volta para dentro, dependendo da situação, como essa aqui, que exige que a gente faça isso, basta eu pegar o valor que tiver fora e colocar ele dentro do radical elevado ao índice do radical. Então, como no caso aqui o 2 e aqui a raiz quadrada, o 2 ele entrou, ó, ao quadrado. Quando eu multipliquei com o 3 que já estava lá dentro, ó, ele deu 12, que é o que eu escrevi aqui, ó, e observe que os radicais agora não tem nada impedindo o uso da propriedade. Beleza? Professor, e se o índice aqui fosse 4, como é que eu boto esse 3 lá para dentro? Eu teria que colocar o 3 elevado à quarta. Se fosse 5, elevado à quinta, e assim por diante. Acredito que deu para vocês compreenderem aí, beleza? Então, resolvendo isso aqui, ó, eu vou ter a raiz de quanto? Ó, 2 vezes 2, 4, né? E aqui dentro, o nosso 12. Tranquilo? E aí, tem como eu simplificar isso aqui? Tem, né? Eu posso pegar aqui, ó, o 12, vamos ver se dá, né? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 que dá 1. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3. Então não precisa, né? Não dá para a gente simplificar, porque se a gente for simplificar, vai voltar para o passo anterior. Então nesse caso aqui, a gente já tem... Aliás, não dá para simplificar não por causa do 3. Se ele tivesse o 2 ali, beleza. Então, a gente para por aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a nossa propriedade 5. No próximo vídeo, a gente vai fechar essa série de propriedades da radiciação com a nossa propriedade 6. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Beleza? Valeu, até a próxima.